Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma ótima manhã de sexta-feira para todos nós. Estamos aqui iniciando mais um momento, mais um encontro do nosso Evangelho Diário. Momento esse em que todos nós nos colocamos aqui com o terreno da nossa alma aberto para acolher os doces ensinos de Jesus, os esclarecimentos do Evangelho e os esclarecimentos da doutrina espírita. Então sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos todos uma sexta-feira em paz. Para hoje, para o nosso encerramento aqui da semana, do nosso Evangelho, eu gostaria muito de convidar todos para um momento de oração, um momento de prece aqui inicial. Coloquei aqui para nós esta imagem de Jesus que nos traz tanta calma, tanta serenidade. E olhando ao Cristo tão sereno, oremos a Ele. Jesus, divino amigo, hoje nós te rogamos as tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho espiritual e trabalho material. Nós te rogamos, Jesus, a força para conseguirmos vencer todas as dificuldades. Nós te rogamos a esperança para não desanimarmos nos caminhos da vida. Nós te rogamos humildemente a proteção em todos os nossos passos. Seja conosco, Jesus, em nosso coração, a luz que ilumina as nossas palavras, o bálsamo que acalma as nossas lágrimas e o caminho que nos guia na jornada da vida. Nós, Jesus, estamos aqui, prontos para viver com o Senhor e te servir. Meus amados irmãos, são com essas palavras que nós iniciamos aqui o nosso momento do Evangelho, momento em que hoje nós vamos caminhar por mais um trecho do livro Boa Nova, capítulo 8. Mas antes de começarmos, eu queria até compartilhar com todos nós algo muito interessante que eu li no livro A Vida Escreve. Também é um livro do nosso querido psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Hilário. E eu me deparei com uma história, meus irmãos, assim, que é uma história para a gente levar para a vida, por toda a nossa vida. Lá é nos contado sobre um rapaz que sempre conversava, sempre falava, que Deus seja comigo, que Deus esteja comigo, sabe? Eu acho que igual todos nós temos esse hábito de falar que Deus esteja conosco, que Deus esteja comigo, que Deus esteja com a minha família, na minha casa. É normal nós falarmos isso e que Deus realmente seja conosco. Mas aí ele recebe um esclarecimento assim certeiro para a vida e para todos nós. O seguinte esclarecimento: Deus não esquece nenhum filho. Deus está sempre conosco. A questão é, nós estamos com Deus? Pois é, meus irmãos. Hoje, com essa imagem de Jesus aqui, eu pergunto para todos nós: nós estamos com Cristo? Sempre pedimos para que Ele esteja conosco. E Ele não nos esquece, como um grande irmão, e nem Deus como Pai nos esquece. Mas nós estamos com Deus? Nós estamos com Jesus? Então foi uma história que particularmente me marcou muito. E eu queria hoje abrir aqui o nosso momento do Evangelho com ela,
para a gente encerrar essa semana do Evangelho com essas palavras. Apenas lembrando a todos nós que amanhã, no sábado, às 7h30 da manhã, nós temos reflexões com Emmanuel, junto com o André, com a Duda, palavras sempre muito sábias, esclarecimentos que são assim um bálsamo para a nossa alma. E no domingo nós também teremos uma palestra da nossa amada Casa Espírita, também palavras enriquecedoras para todos nós. E na segunda-feira retornamos com o nosso Evangelho diário. Mas vamos aqui, meus irmãos, voltar à história. Porque hoje a gente chegou num ponto que estamos naquele instante em que Bartolomeu conversa ali com Jesus e ele está tirando suas dúvidas sobre tristeza, sobre mágoa, perguntando para Jesus se ele tem que ser impecável, assim, perfeito para seguir o Evangelho e como ser sempre feliz num mundo onde tem tantas tristezas. E o Cristo vai esclarecendo Bartolomeu. Só que aí agora, Bartolomeu fará uma última pergunta para Jesus desse encontro. Porque Bartolomeu, aquele que carregava tristezas ainda no coração, perguntará a Jesus: como então nós faremos quando alguém que amamos partir? É justificável? Será que a gente pode sofrer por alguém que morreu? Por alguém que desencarnou? E de coração, quando Bartolomeu ele faz essa questão, essa pergunta para Jesus, eu lembro muito da questão da doutrina espírita aqui para nós. Dentro do espiritismo, nós somos esclarecidos da eternidade da vida, que após o túmulo a vida continua, que continuamos seguindo a nossa estrada da vida eterna em espírito. Não estamos mais na carne, mas o nosso espírito continua vivo, mais do que nunca, liberto da carne. E aí, meus irmãos, certa feita, eu ouvi uma pergunta. Uma questão que dizia assim, quase como Bartolomeu aqui: mas o espírito, ele pode sofrer por aqueles que partem? Mas será que o espírito ele pode ficar triste se alguém que ele ama desencarnar? Pois é. E essa dúvida é válida porque muitos ainda carregam a visão de que se você tem o esclarecimento, então você não pode sofrer. Se você sabe que a vida é eterna, então você não pode chorar. Se você sabe que a vida continua após o túmulo, então você não tem que sofrer porque a pessoa partiu. Muitas pessoas carregam essa visão, mas ela é equivocada. Porque por mais que nós, espíritas, tenhamos sim o esclarecimento da eternidade da vida, a gente ainda vai sentir quando alguém que a gente ama partir. A gente vai sentir. Porque ninguém está preparado para dizer um adeus ou um até logo. A gente vai sentir. Não é porque a gente sabe da eternidade da vida, que além do túmulo o espírito vivifica, que a gente não vai sofrer. Mas talvez é um sofrimento com uma compreensão. É um sofrimento não de revolta pela partida da pessoa, mas um sofrimento de uma saudade, de às vezes algo inesperado que aconteceu, a gente assusta com aquilo. Um sofrimento de despedida daquele momento. Mas que depois a gente vai caminhando para também continuar a nossa jornada aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: como Bartolomeu pergunta para Jesus se, nossa, a gente pode sofrer se alguém que a gente ama desencarnar, morrer? Mesma coisa nós espíritas. A gente pode, será, sofrer, chorar? E meus irmãos, quem de nós não irá sentir quando alguém que amamos partir? Acho que essa é a pergunta. Quem não irá sentir?
Podemos ter todos os esclarecimentos, toda a teoria na ponta da língua, mas o coração ainda vai sentir. E não tem nada de errado com isso. Somos seres ainda que sentem no coração. Sentem ainda a partida. Mas graças ao esclarecimento da doutrina, o nosso sofrimento, o nosso sentir não é de revolta. Não é de se revoltar pela partida. Mas é um sofrimento às vezes de saudade, de despedida e de amor. Até Maria, quando Jesus estava na subida ao Calvário, chorou, sofreu e sentiu. Se Maria sofreu, quem somos nós para não sentir também? Então Jesus, diante de Bartolomeu, diante dessa pergunta, dirá para ele: Bartolomeu, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos? Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos os seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Cristo, ele coloca aqui para nós algo muito importante, que diante da partida daqueles que amamos, em meio ainda à saudade, aquele sentimento da falta da pessoa, ainda da tristeza, nós lembrarmos que Deus cuida de todos, que Deus não desampara ninguém. Então Deus está amparando os que ficam, mas também está amparando aqueles que estão chegando no mundo espiritual, que eles não estão perdidos, não estão sozinhos. Deus está recebendo eles em teus braços e cuidando deles. E isso traz para nós uma consolação, uma esperança, uma paz. De entender que a gente apenas disse um até logo para essa pessoa e que logo nos reencontraremos com a permissão de Deus. Então, meus irmãos, Bartolomeu, ele até fica em silêncio diante dessas considerações de Jesus. Considerações muito importantes. E eu acho que todos nós temos que acolher também essas palavras do Cristo. Temos que ser semeadores de alegria, semeadores de luz, semeadores de esperança. Mas mesmo semeando as sementes do Evangelho, a gente ainda sente. A gente também passa por momentos difíceis. A gente ainda tem conturbações na nossa vida. E mesmo ficando triste, magoado, sofrendo nessas horas, nos apeguemos ao Evangelho para nos reerguer e não para nos afundar. Que saibamos usar o momento da tristeza com sabedoria para ouvir o nosso coração, tirar um tempo de recolhimento para a gente e nos fortificar, e não para afundar nesse momento. Hoje eu encerro aqui esse trechinho da história para nós. Na segunda-feira traremos ainda a continuação. Tem muita história boa ainda para a gente ver nesse livro. Quanto aprendizado Jesus tem nos passado através da Boa Nova, do livro Boa Nova. Então, meus irmãos, eu me despeço aqui com o coração agradecido, agradecendo a todos pela essa semana do Evangelho. Um grande abraço fraterno. Esse momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.